Presidente Otto Alencar, quero também elogiar Vossa Excelência por colocar esse projeto em votação rapidamente. Também aqui registro o meu elogio, o cumprimento ao senador Alessandro Vieira pela sua veemência nas suas manifestações. Senador Otto, não teve ninguém, modéstia à parte aqui nesse país, que colocou mais ladrões do erário ou gente que cometeu crimes de corrupção, seja pagando propina, seja recebendo propina, agentes públicos, dirigentes de empreiteiras, do que essa pessoa que aqui fala. Meu comprometimento com o combate à corrupção, com a integridade e honestidade do trato da coisa pública é revelado aqui pelo meu histórico. Desde o início, quando essa PEC da blindagem foi colocada em público na semana passada, eu me manifestei contrariamente a ela. A minha esposa, a deputada federal Rosângela Moro, participou da votação e votou contra essa PEC em todos os momentos, e inclusive apoiou aquele destaque do deputado federal Van Hatten para restabelecer o voto aberto, que depois foi derrubado, e ela votou contra essa manobra depois na própria Câmara Federal. Quando esse texto chegou aqui semana passada, me manifestei também veemente contra. Nós não podemos aqui retroceder. Essa PEC, essa mudança da Constituição que nós tivemos lá por volta do ano 2000, provocado pelo caso de triste memória do deputado federal da Motosserra, Edelbrando Pascoal, foi um avanço e permitiu que processos, investigações represadas que jamais andavam em relação a parlamentares que cometiam ilícitos, que é uma minoria, evidentemente, mas é uma minoria poderosa, que houvesse uma mudança de quadro. E desde então se pôde prosseguir em investigações, se pôde prosseguir em processos em relação a esse tema. Então, nós aprovarmos a mudança como veio da Câmara seria um retrocesso inaceitável, seria confundir imunidades com impunidade. E nós temos aí que rejeitar essa PEC. Nessa linha, eu concordo totalmente com o relator do projeto pelo voto da rejeição, e essa vai ser a minha posição nesse caso. Mas eu diria que apenas nós evitarmos o retrocesso não é suficiente para nós darmos uma resposta à sociedade. E há uma série de pautas que são de fundamental importância que nós precisaríamos resgatar na agenda parlamentar, seja aqui do Senado ou seja da Câmara, para que nós pudéssemos sim dar uma resposta efetiva para a sociedade. Porque, na verdade, como a gente olha o cenário geral do país hoje, o combate e a prevenção à corrupção estão extremamente tímidos. Não se ouve praticamente de casos, de investigações robustas, salvo talvez a que está sendo desenvolvida hoje na CPMI do INSS, nesse grave escândalo do roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. E as investigações que existem ou foram feitas no passado foram vítimas de, a meu ver, injustificáveis anulações, com base em questões que ninguém entende, ninguém acredita. E não me refiro aqui apenas às condenações da Lava Jato, mas também processos da Operação Zelotes, processo da Operação Greenfield, além de casos do passado, como a Operação Castelo de Areia. Então, o que eu rogaria aqui, vamos aproveitar o momento, então, cívico que essa casa estabelece e vamos aprovar lá o fim do foro privilegiado. Já foi aprovado aqui no Senado, está lá na Câmara, precisa ser colocado em pauta. Esse sim seria um avanço fundamental para que nós pudéssemos, de fato, dar uma resposta à sociedade e não apenas impedir um retrocesso. Do outro lado, também precisaríamos, presidente, resgatar a prisão em segunda instância, que foi um avanço ali em 2016, da época da Lava Jato. Infelizmente foi revista pelo Supremo Tribunal Federal em 2019 e colocou em liberdade uma série de ladrões do erário público, bandidos, não só pessoas responsáveis por crimes de corrupção, mas também por outros crimes. E nós, se não tivermos uma justiça, um aparato de justiça eficiente, nós não vamos aí a nenhum lugar. Destaco aqui também um passo que, a meu ver, seria de fundamental importância, nós aprovarmos, né, melhores garantias para a autonomia da Polícia Federal, para que nós transformássemos a nossa Polícia Federal em uma espécie de FBI, cujo diretor lá nos Estados Unidos tem um mandato, sim, fixo, para realizar o seu trabalho com autonomia e impedir, muitas vezes, direcionamento dessas investigações. Então, tem muito que pode ser feito, né, e se a gente quer, de fato, separar, colocar um muro entre o mundo do crime e o mundo da política, não basta nós rejeitarmos essa PEC da blindagem. Agora, eu tomo a liberdade aqui de, nisso, discordar respeitosamente do relator em relação à questão da imunidade material. Eu não vejo que ela está sendo estritamente respeitada no contexto atual. A Constituição de 88, ela é clara no artigo 53, ao estabelecer que os parlamentares são invioláveis por seus votos, palavras
e opinião. É uma tradição que vem lá, antiga, que foi construída na Inglaterra, e não é um privilégio. Aqui sim é um instrumento fundamental para que o parlamentar possa representar o seu eleitor e representar a população, sem medo de ser processado, seja civil ou criminalmente, por eventualmente fazer uma crítica veemente, fazer uma crítica pesada ao governo, aos poderosos de plantão e a outras instituições. E quando a gente vai olhar no detalhe, eu não tenho esses dados exatos, mas me passaram, que há cerca de 40 processos, investigações e ações penais por crimes contra a honra, só contra deputados da Câmara dos Deputados. E aí, certamente, quando se vai examinar os casos, existem alguns aberrantes, como o que foram relatados pelo relator, muito propriamente. E aqui as pessoas me conhecem, embora eu tenha entrado nessa casa há pouco tempo, eu não sou daqueles que ofende, eu não uso, né, palavras de baixo calão, mesmo quando faço críticas pesadas ou críticas veementes a outras instituições, mas ao lado desses casos aberrantes que ninguém concordaria, né, com a utilização da palavra, existem outros que já são mais alarmantes. Destaco aqui o caso do deputado Nicolas Ferreira, que denominou o presidente da República de ladrão, e não vou entrar no mérito dessa questão, mas denominar políticos, né, de desonestos, de terem cometido crimes, é algo que faz parte do debate político veemente. O deputado federal Van Hatten, que denominou um delegado da Polícia Federal como um abusador da sua autoridade, respondem lá a inquéritos. Então a grande questão aqui em relação a crimes contra a honra unicamente, jamais defenderei, jamais teria a possibilidade de defender proteção aqui, legal, jurídica, a crimes comuns, a quem comete corrupção, a quem é investigado por pertinência à organização criminosa, tráfico de drogas ou crimes hediondos, mas em relação a crimes contra a honra, de fato, né, a garantia hoje existe mais fragilizada. Certamente, concordo também que existe um mecanismo já previsto na Constituição que a casa respectiva pode sustar o processo, mas ele não tem sido utilizado. Talvez a falha esteja apenas em nós mesmos, mas talvez precisássemos aí de um novo desenho institucional. Apesar disso, ficou aqui claro que o debate nessa PEC está contaminado. Não há condições de discutir com serenidade esse tema da imunidade parlamentar material nesse projeto. Eu apresentei junto com vários pares uma emenda cujo objetivo era muito claro: reduzir a abrangência da proteção apenas para crimes contra a honra. E deixando claro, inclusive, que crimes comuns nós não toleraríamos qualquer espécie de outra proteção. Penso que poderíamos avançar, mas o relator não acolheu, não vou insistir na PEC nesse momento, mas rogo aqui a essa casa que nós possamos discutir esse tema com a devida liberdade e com a devida serenidade em outro momento. Agora, nesse ponto, de fato, e como eu apontei desde o início, senador Eduardo Girão, quando essa PEC foi colocada, e como minha esposa igualmente se posicionou, devemos uma resposta imediata à sociedade em rejeitar a PEC da blindagem, sepultando ela, mas lembrando que a nossa missão, como casa parlamentar, se nós de fato temos um compromisso com o combate ao crime, não pode se esgotar na rejeição dessa emenda. E aí sim, fim do foro privilegiado, volta da prisão em segunda instância, e discutir a autonomia da Polícia Federal. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.